O macumbeiro não acredita nesse tipo de coisa, porque o macumbeiro não quer estudar. Você entendeu? O macumbeiro ele não quer ir a fundo na macumba. E eu falo com todo o respeito, todo o amor e todo o carinho do mundo. Eu brinco dentro da minha casa, lá do meu barracão, que muitas das vezes a gente não consegue compreender a macumba pelo simples fato que a gente tem um pouquinho de preguiça de pensar. Porque pensa comigo. Eu vivo uma religião reencarnacionista. Aí todo mundo fala assim, não, só os espíritas de Kardec, que estuda Kardec, que é reencarnacionista, né? Não, mano. Se eu vou pra dentro de um barracão e eu incorporo um espírito de um malandro que morreu, sei lá quando, quem era, quem foi, e ele fala que um dia ele vai voltar a nascer de novo, eu também vivo uma religião reencarnacionista. Aí você pensa comigo, quantas inimizades, quantos conflitos, quantos problemas nós já tivemos nessa vida? E sabe o que é o interessante que a gente esquece, né? Existe um ditado que fala assim, que quem bate esquece. Quem bate não lembra, quem apanha nunca esquece. A gente vai passar por aquela pessoa, talvez nós foi os fila da puta, perdão da palavra, os infeliz, e nós vai passar por aquela pessoa e nós nunca vai lembrar da cara dela. Vai passar 20 anos e nem vai lembrar. Ela lembra. Porque foi ela que foi humilhada. Foi ela que foi maltratada. Foi ela que chorou. Aí você para pra pensar. Eu trago uma Umbanda, Ale, com um peso agressivo dos ensinamentos de Jesus. E Jesus disse, faça as pazes com os vossos inimigos antes que seja tarde demais. Por quê? O macumbeiro ele fala da lei de Exu, Ale, mas o macumbeiro ele não quer estudar os dois sistemas de lei que existe com peso no nosso planeta, que é a lei divina, ou seja, a lei de Deus, e a lei universal. Beleza? A lei de Exu é a soma, é a união dessas duas leis. Então Deus falou, é pecado trair. Você traiu, a primeira oportunidade que a lei puder pesar sobre você, ela vai pesar. Quem vai executar a lei? Exu e Pombagira. São eles os senhores da comunicação, são eles os senhores do realizar. Exu e Pombagira vão executar a lei. Aí o que acontece, nega? Para pensar comigo. A espiritualidade fala que tem gente viva hoje que estava vivo na 8ª dinastia do Egito Antigo. Eu vou pesquisar, mas eu tenho quase certeza absoluta, quer ver? Quando fui à 8ª dinastia do Antigo Egito? Ela foi 2180 anos, ela terminou 2180 anos antes de Cristo, cara. Antes de Cristo. Então vamos fazer uma soma? Nós estamos falando aí em 4.000, quase 4.200 anos. Cara, é tempo para dar com pau. Quantas vidas nós já viemos nesse planeta? Porque esse planeta é a nossa escola atual. Esse planeta é o campo doutrinário nosso. É onde nós estamos vibrando. E nós vamos ficar aqui até nós parar de vibrar essa energia e mudar para uma energia mais leve. Os livros de Exu e Pombagira contam muito sobre isso. Lê o livro, chama Guardião do Sétimo Portal. Maravilhoso, fantástico. Então pensa, quantas vidas em 4.000 anos nós viemos? Vamos fazer uma matemática redonda. 10 vidas. Nós encarnou 10 anos. 10 vezes. 4.000 anos, a cada 400 anos nós nascia. Pensa comigo, nega, se nessa vida eu tenho certeza que 3 eu fiz, 10 vidas vezes 3, nega, são 30. E a lei de Exu conta que a maior parte das obsessões, a maior parte dos espíritos que ficam infernizando a nossa família, nos infernizando nas nossas fraquezas, nos nossos maus hábitos, nos nossos vícios, são esses espíritos, porque nem todos estão encarnados, nem todos estão na carne.
Muitos estão mortos. E um belo dia você vai cruzar com eles por aí, nega. Porque por que Jesus disse: perdoai enquanto há tempo? Existe todo o fundamento do perdão para o outro, para eu me perdoar, para eu viver em paz. Mas quando eu trago essa percepção para uma obsessão, eu tenho que fazer as pazes, porque quando o espírito morre, nega, se ele não é disciplinado, ele caça alguma coisa para fazer, ele vai trabalhar num terreiro, num centro espírita, numa igreja, ele vai trabalhar num hospital que resgata quem está morrendo, ele vai trabalhar num asilo, ou ele vai trabalhar num hospital aqui na terra, vai trabalhar numa cadeia, vai trabalhar num orfanato, porque o espírito aí trabalha, todo mundo acha que morre, vai ficar coçando o saco, comendo maçã debaixo de um pé de maçã, e não funciona assim. Quanto mais nós estudamos, mais nós entendemos que não é assim, que a vida de verdade ela continua. Mas aquele espírito aí tá com raiva, Ale. A Ale foi lá e sacaneou aquele cara, que a mulher, ele tá grilada e quer dar na cara da Ale de qualquer jeito. Ele vai procurar a Ale, ele tá com tempo, cara. Do lado de lá não existe tempo. São poucos espíritos que dormem. São poucos espíritos que têm necessidade de medicamento. A raiva é tanta, a revolta é tanta que o espírito nem pensa em se alimentar, em beber uma água. Ele só quer destruir a vida da Ale. Esses são os nossos inimigos. Todos nós temos os nossos amigos que estão em desequilíbrio ainda. O Egum, que todo mundo fala. Aquele espírito é um amigo do passado. Foi um irmão, um melhor amigo, um marido, uma esposa. E aí, além desses ali, nossos amigos desequilibrados, nós também temos que lembrar que tem muito ser humano que por ego, por vaidade, por seus motivos que são respeitáveis, é o que eu falo. Eu não concordo, eu respeito. Você tá entendendo? Fazem pacto de proteção. Fazem pacto para conseguir tudo que quer. Então uma falange de espíritos começa a caminhar com essa pessoa. E a gente não sabe quem são essas pessoas, nega. Um belo dia você tromba com a pessoa errada e tem um desaforo, um bate-boca, uma briga, e você acaba gerando mais inimigos espirituais. Então, quando eu falo de inimigo espiritual, Ale, eu falo de verdade sobre abrir o olhar para o espírito e entender que tudo é um só. Tudo é um só. Não adianta eu falar somente sobre o preto velho que cura, o caboclo que dá caminho. Nós temos que falar sobre os nossos maus hábitos, nós temos que falar sobre os nossos conflitos, nós temos que falar sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas, como a espiritualidade nos ajuda perante isso tudo. E nós temos que trazer o assunto sobre a nossa tarefa mediúnica, sobre a nossa vida, para consagrar em gratidão a isso tudo que nós recebemos. Porque muita gente tem o erro de informação de achar que o espírito está aqui para fazer graça para nós, quando na verdade é um relacionamento interdependente, onde os dois precisam trabalhar, os dois precisam unir força e curar, dar caminho, ajudar, aliviar o fardo da vida dos outros, né? E muitos espíritos se tornam inimigos nossos ali, porque o Júnior, como pai de santo, vai um viciado em cocaína lá, que é obsidiado por vários espíritos dependentes de cocaína, e ele entra lá dentro, o Bastião, o boiadeiro, o chefe do meu barracão, grita e fala: acabou a conversa, a partir de hoje ninguém obsidia esse menino não, ele vai curar, se ele quiser curar, ele vai curar. E aquele homem se cura. Todos aqueles espíritos que usavam ele como caneca de droga vão ficar magoados comigo, vão se tornarem meus inimigos espirituais. Aí eles falam assim: não, Júnior, cadê o sagrado para proteger? Nega, o sagrado vai proteger, mas não tira a verdade que eles se tornaram meus inimigos espirituais. Você tá entendendo? Quanto mais a gente estuda, mais a gente apaixona quão perfeito é Deus, como que os orixás são maravilhosos, como que os guias
Parece assim que é um presente, ou de verdade uma dádiva divina dada a nós, sabe? Mas a gente tem que lembrar que da mesma forma que tem gente boa e gente ruim, tem espírito bom e espírito ruim. Da mesma forma que existem pessoas felizes e pessoas tristes, existem espíritos felizes e espíritos tristes. E essa percepção ela tem que crescer dentro da gente para a gente desejar de verdade conhecer tudo que o sagrado tem a nos ofertar. Você está entendendo? Para a gente poder ser pessoas melhores, ser bons exemplos, ser bons caminhos, ser bons guias espirituais. Porque não é só sobre ir na macumba, ouvir o tambor tocar e deixar a festa acontecer